Então, o que produz ansiedade? Quais são as fontes que alimentam a ansiedade? A primeira fonte nós lemos, e vocês podem ler em casa, no capítulo 1 de Filipenses. Filipenses é uma carta muito interessante e importante, porque Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Então imagina a situação, Paulo falando para nós nos alegrarmos, para a igreja em Filipos se alegrar, ser contente, dar graça em tudo, se alegrar em todas as situações, mas Paulo estava preso, encarcerado, estava sendo vigiado por um soldado romano. Paulo estava na iminência de ser morto, e depois a tradição da igreja diz que ele foi decapitado, ou seja, a cabeça dele foi tirada do corpo. Uma espada passou na sua cabeça, no seu pescoço, e tirou a cabeça fora. Então aqui no capítulo 1, Paulo fala sobre as circunstâncias que fogem do nosso controle. Paulo queria muito ir para Roma, mas ele queria ir para Roma para evangelizar. Paulo queria ir para Roma para levar o evangelho e o reino de Deus para os romanos, já que Roma era a capital do império. Mas Paulo foi para Roma, mas não da forma que ele queria. Ele foi para Roma como prisioneiro, ele foi para Roma como um presidiário, ele foi para Roma em cárcere, em cadeias. O que eu aprendo? A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes, quando nós chegamos no final do ano, nós começamos a fazer uma avaliação da nossa vida, começamos a pensar no ano que vai vir, traçamos metas, traçamos objetivos e achamos que as coisas vão correr de acordo com os nossos planos, com as metas. E depois nós nos frustramos, porque muitas das coisas saem fora daquilo que nós planejamos. Há uma oração, que é a oração da serenidade, que foi realizada e foi feita por São Francisco, que diz mais ou menos assim: Senhor, me dê serenidade, ou seja, me dê calma, me dê paciência, porque tem coisas que eu vou querer e não vou poder fazer. Me dê coragem para fazer o que eu posso e devo fazer, e me dê sabedoria para eu poder distinguir, diferenciar uma coisa da outra. O ruim é quando nós deixamos de fazer as coisas que precisamos e temos que fazer, e quando nós não fizemos, ou seja, nós nos omitimos, nós colhemos o fruto das nossas atitudes. Mas também ao mesmo tempo, nessa oração da serenidade, ele pede coragem, ânimo, força, porque tem momentos da vida que nós temos que nos posicionar, termos atitudes, e as nossas atitudes nos levam a ter os resultados pretendidos. Mas tem momentos que não adianta a força do nosso braço, não adianta nosso dinheiro, não adianta amigos, não adianta inteligência, canudo, não adianta nada, porque foge do nosso domínio. Nós ficamos totalmente impotentes. E é nessa situação que temos apenas uma solução, que é confiar no Senhor e descansar nele. Então, nessa primeira situação aqui no capítulo 1, Filipenses, o que eu entendo, o que eu vejo aqui? Tem circunstâncias, tem fatos da vida que fogem do nosso controle, do nosso domínio. Às vezes é um desemprego, às vezes é um problema financeiro, às vezes são dívidas que nós contraímos, ou seja, nós somos atraídos pela compulsividade, pela comprar, por adquirir, e aí nós nos metemos em frias, entramos em dívidas, e depois para sair é muito difícil. Às vezes o nosso problema é a vida emocional que está fragilizada, falta
diálogo dentro de casa, falta acordo, há brigas, há desentendimento. Parece que são dois estranhos. Às vezes parece que a mulher já é uma viúva de um marido vivo, ou seja, o marido está de corpo presente, mas não tem relacionamentos. Às vezes é um trauma, é uma separação, é um divórcio, é um luto, é a perda de alguma coisa ou de alguém que gera um desconforto, que gera um descontrole, que gera um trauma muito grande na vida de uma pessoa. E ela não sabe mais o que fazer. Às vezes é uma amizade de longos e longos anos que é rompida. Às vezes é uma decepção por alguém que falou alguma coisa, que agiu de uma forma que nós não esperávamos. E nós ficamos magoados, nós ficamos ressentidos, nós ficamos aflitos, nós não sabemos o que fazer. Perdemos a compostura, perdemos o equilíbrio, nos angustiamos, afligimos a nossa alma. E isso gera ansiedade. Paulo queria ir para Roma, mas quando ele chegou em Roma, mesmo preso, ele deveria, como qualquer ser humano, estar triste, estar abatido, estar decepcionado, até mesmo com Deus, quem sabe. Mas Paulo decidiu olhar sobre outra ótica, sobre outro ponto de vista, não do ponto de vista humano, mas no ponto de vista divino. Ele observou que mesmo ele estando em cadeias, mesmo ele estando preso, o evangelho não parou, as igrejas não pararam, pelo contrário, muitos ainda estavam pregando a Cristo. Algumas pessoas por motivos verdadeiros, honestos, outros por inveja. Mas ele disse, não importa qual é o fundamento e por que eles estão pregando a Cristo, se é por um bom fundamento ou não, o importante é que Cristo está sendo pregado. Então eu me alegro mesmo aqui em algemas, mesmo aqui em prisões, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não é o que eu queria, não é o que eu sonhava, mas o resultado está acontecendo. Cristo está sendo divulgado no meio do povo. Então, primeiro fonte de ansiedade são as circunstâncias da vida.